Sharon, foi. Estamos, como diz o cara, assim, gravando. Olha só, nesse desenho que começa, eu não consegui saber o nome, talvez o Luiz vai saber o nome. O Neo do Matrix, o Neo do Matrix, logo depois que saiu do Matrix, ele fez um desenho. Nesse desenho ele era um policial e ele colocava uma roupa em cima, e o pedaço da roupa era, assim, aqui é um pedaço de uma pessoa, o pedaço da outra era óculos, era não sei o que, era uma coisa muito doida, cara. E você descompensava, porque ele falava, quando ele começava, porque era uma roupa de disfarce. Quando eles começavam a falar, a voz também começava com a palavra, ia para mulher, ia para homem, ia para criança. Então a voz dele mudava, e o corpo dele era corpo de mulher, corpo de homem, corpo de velho com mulher no meio. Então ele ficava mudando o tempo todo. E quando você começa a assistir, dá uma sensação, dá uns negócios no peito, você entende? E eu assisti umas 3 vezes, até a sensação passar, você entende? Uma sensação ruim, uma esquização. Eu acho que é uma sensação bem esquizofrênica mesmo, tá? Você assistir. Depois que você assiste e fica confortável, é muito legal, porque o cara não tem personalidade na hora que fala. A voz muda, o semblante muda, a cara muda, o sorriso, tudo muda. Tudo muda, você entende? Porque são imagens colocadas dentro dele. É um desenho. Não sei o nome do desenho. Tá? Se você Você está falando de um desenho que pega uma alegoria do Matrix, que faz referência a essa alegoria do Matrix? Um desenho que é só por causa do Neo, o Neo do Matrix, né? O carinha, o ator, ele foi ator nesse desenho, você entende? Mas era um desenho. Ah, entendi. É um desenho. Ele era um desenho, mas era tá. Que ele Keanu Reeves. É o papel dele, ele continuou fazendo. Mas o desenho tem uma pegada esquizofrênica fantástica. É uma coisa que você fala, meu, o cara pegou legal. Esse aí eu não vi, não. É o Keanu Reeves. É o Keanu Reeves que faz o personagem. Ele fez um filme normal, que os caras fizeram o filme virar desenho. Ele era um drogadito, e tinha um amigo dele drogadito, e o policial ia atrás dele, mas ele também era um policial e um agente, que ele tinha que andar disfarçado. Então ele colocava uma roupa, essa roupa virava um monte de personagem. O que ele falava saía com voz de mulher, de homem, uma palavra com mulher, uma palavra de homem, então ninguém entendia quem estava embaixo da roupa. Ele é um policial de narcóticos? Ele é um policial de narcóticos disfarçado. O nome é O Homem Duplo. Ah, O Homem Duplo. Cara, e compensa. O título original é A Scanner Darkly. Nossa, eu nunca vi isso. Eu também nunca tinha visto. Cara, dá um treco na cabeça, dá uma perspectiva. 88% das... tá uma posição boa aqui no IMDb. 7.1 de 10. Tá muito bom. Mas manda o nome. Esse exemplo... Coloca aqui do lado. O Homem Duplo. Homem Duplo. 2006. Vou mandar aqui no chat. Então, isso daí você está falando que é um exemplo da manipulação e percepção do eu. Então. Vamos pegar esse cara. Se você tem, cara, eu não sei se você já teve isso na vida de vocês, tá? Mas eu tenho isso frequentemente. Em certa etapa, você vai falar ou você vai andar e você percebe, isso que eu tô, nesse gesto agora, isso é meu pai, isso é minha mãe, isso é do meu tio. Essa fala não é minha. Já teve isso? O William já teve. Não sei se o William... Você falou, não, isso é meu pai, cara, isso não sou eu. E esse filme, cara, bota na cara, toma, todas as falas, todos os deus misturados, mas numa mesma frase, homem, mulher, criança, velho. Você fala, minha nossa, que coisa é essa, cara? Então você tem essa sensação. E é esse eu que a gente vai conversar. O que eu acredito que é o mais comum de todo mundo quando você chega numa situação, quando você é confrontado com determinada situação, você reage e logo depois da reação você percebe, isso não sou eu. Acho que mais comum do que você perceber que você está agindo de acordo com como outra pessoa agiria, o mais comum é você reagir e você, ao mesmo tempo, perceber, não, isso não sou eu. Então, mas é legal. Agora, quando você fala isso não sou eu, quem era esse eu? Como ele foi formado? Por isso que a gente vai discutir hoje o grande engodo, o tal do eu. E por que ele vive dentro de você? Né? Sim, e não era eu. E o Luiz falou, e não era eu. Não, como não era eu? Você falou, cara. Você expôs, você fez, e não era você. Então, de onde vem o eu?
Né? Esse eu que você fala que não era eu, ou que não me identifico ser. Entende? Ou E por que eu não estava consciente dele antes? Então, cara. Não, e outra, Eu, talvez a ciência desse eu que você não tava, que você não sacava dele, a ciência desse eu que aconteceu agora em você, não está acontecendo por um monte de retalho que continua não sendo você e você acha que é. Aí quando você toma uma consciência, uma competência, uma consciência melhor, não, isso é minha mãe, não, isso é meu pai, isso é Brasil, isso é cultura brasileira, isso não sou eu, você entende? Mas é porque talvez na mudança. Eu cheguei uma vez a falar, e eu escrevi num livrinho, William, que é o seguinte: o eu não muda. Só o novo mudado, o novo eu mudado, percebe o que mudou. O eu continua sempre igual. Quando você muda, aí esse outro cara que apareceu, o que já mudou, pô, mudei. Mas o eu, ele é fixo, ele se mantém. É um eu que fica fixo. Uhum, Ele é rançoso, ele gruda. uhum. Então você repete ele todos os dias. Aí, por exemplo, por que eu falo isso? Eu falo isso que é bom exemplo mais, vamos dizer, pragmático. Estou muito tenso, o dia todo trabalhando, tenso, está nervoso com um monte de coisa, encomenda, como diz o Luiz, encomenda que parou na alfândega, não libera da alfândega, uma loucura, cara, uma loucura. Você não sabe o tamanho que vai ser. Aí, de repente você tenta relaxar um pouquinho e tá nervoso. E aí você sente que o teu músculo das costas está tenso, mas você sente. Quando você sente que o músculo das costas está tenso, esse eu já é outro. Porque aquele eu anterior não sentia. Uhum, Esse eu tem um novo sentimento e uma nova releitura do corpo. Então, uhum, aquele outro eu que eu tinha, eu usei para uma coisa, para ficar nervoso, para executar. Então, por isso que eu falo que o eu, depois de fazer, tem que voltar para Deus. Você entende? Ele tem que sair de vez e não levar ranço. O eu que deixou tenso as costas, quando você termina de fazer, tem que relaxar de vez, porque ele já foi, cara. Eu não posso manter essa tensão para o outro fazer. O eu volta para Deus. Esse Deus, essa toda a possibilidade de ser Deus. Que é essa a ideia, tá, Luiz? A uhum. ideia de Deus, é aquele. Aham, aham. toda a Que, possibilidade de ser Deus, toda a percepção que você tem, sim, diga. é o eu desse músculo tenso, do músculo das costas tenso. É o eu da mandíbula, sabe, a clenched jaw. Sim, sim. Mas que você E não da percebe que está língua. tenso. Mas que E você da, não percebe que está tenso. é, e da língua no céu da boca. Esses são os sinais, né, de tensão. Então, A língua no céu da boca, a a mandíbula questão bem. mandibular, as costas, às vezes, É, rebaixadas aqui e as, atrás. e as costas tensas. E sabe o que é interessante? Eu vi aquela conversa passada, da edição passada que vocês fizeram sobre uma forma de definir consciência, e a definição daquele senhor, que eu não lembro, Rodrigo, o nome dele agora, Alfredo. isso, Alfredo, isso. a definição dele de consciência é exatamente com aquela que eu concordo, que é uma definição intuitiva. Consciência se dá quando você é percepção, é sentido, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto. Então, o seu eu que provocou aquela sensação de tensão não é mais o mesmo eu que sentiu, porque ele teve consciência do sentimento. Ele teve consciência do sentimento da língua, da mandíbula e das costas. E o mais interessante, que também foi discutido na última conversa, é que quando você se torna consciente sobre o processo, quando você se torna mais vigilante sobre aquele processo, você consegue quebrar esse ciclo. Então, se você está numa situação de tensão e você sabe que esses sinais podem aparecer, você pode ficar mais vigilante sobre esses sinais, e porque você inibe esses sinais, indiretamente você também inibe a tensão. Então, se você está numa situação de tensão e você adquire posturas que denotam confiança ao invés de tensão, isso acaba quebrando esse loop e pode fazer com que você passe a se sentir mais confiante do que menos. Aquela questão da pose de super-herói, né, do que isso levantado, as duas mãos assim, que Com o certeza. pessoal diz. Antes de você começar a falar, eu estava falando com o William, que é o seguinte: se você coloca a pose de super-herói, não falei isso, tá? Mas se você tem um grau de confiança,
a estimulação, você não está nem atacando, nem se defendendo, você tem maior poder cognitivo de intuição, de compreensão das coisas, de mais consciência. Agora, veja só, quando você fala que você vai tirar uma musculatura de um eu quando ele fica tenso, porque você tem uma consciência maior, aí eu falo para você, depende, porque se você é um lutador de boxe, talvez aquele músculo tem que ficar muito tenso. Então depende do fazer. E aí entra a sabedoria. E aí entra os coaches, tá? Um coach chega para você, tá bom, Luiz? Vai escrever. Não! O coach é o mal do século, meu Deus. O coach foi ruim, cara? Depende de qual tipo você tá o coach tem que ser bom. Depende de qual tipo você tá falando, né? Não, eu tô falando coach pra mim. Né, cara? Não. Coach pra mim é o Sylvester Stallone só. É o cara que vai treinar você pra luta. É só isso. Vamos lá, você pega a tua luta de estar no teclado, tá pensando e tá fazendo alguma coisa, tá? Na tua luta, por exemplo, possivelmente tá tomando café. Na tua luta, o William também às vezes toma um energético. Então, na tua luta de fazer as coisas, às vezes é a música, às vezes é o som, às vezes é a pintura, às vezes é o corpo, às vezes é postura, às vezes... E você faz algo para você chegar no teu ótimo. Um eu ótimo. Tá? Um eu ótimo. Mas aí você tem que admitir que o eu que você está, ele pode não estar ótimo, mesmo o teu eu falando que é o melhor para aquilo. Por exemplo... Diga, fala. Interrompe e fala. Você me lembrou de um cara lá do Instituto, que ele vem da fisioterapia, né? E ele diz assim que para corrigir postura, você tem que ficar com as pernas de um jeito muito específico, que elas dobradas de frente, eu esqueci agora o termo para isso. E ela força você ficar com a coluna ereta. E aí ele diz assim que no começo isso é ruim para você porque é gasto de energia. Você precisa aprender esse movimento de ficar ereto. Então as pessoas não aprendem direito e elas têm a tendência a abaixar porque é gasto de energia para elas. Elas demandam uma certa atenção ao fazer isso. Mas ele diz assim que se você forçar esse movimento por muito tempo, vai chegar um ponto que isso vai se tornar natural para você. E vai chegar um momento que você vai sentar com a perna certinho que força a sua coluna a ficar ereta. E aí isso deixa de ser um gasto de energia e torna-se ser alguma coisa natural. Então lembra muito nessa fala que você falou que você pode saber que aquilo é um eu bom, mas no começo vai existir um gasto de energia. Você vai precisar forçar até que você entenda o caminho, a naturalidade do caminho, né? Então, olha o que nós estamos fazendo. Você está colocando uma coisa que eu acho fantástica também. Você está preparando fisicamente as condições de um eu legal aparecer. Né? E agora, o que eu falei até na live que eu mandei hoje, o Luiz viu, tem o seguinte também. Algumas culturas, cara, não sei onde vi isso, mas tem algumas culturas que o eu não tem. Simplesmente a comunidade, não tem eu. Vocês já viram aquela série de inteligência artificial, é bem famosa, é recente ela, enfim, não me lembro agora, eles trazem uma teoria da consciência que chama consciência bicameral, né? A ideia dessa... você sabe, lembra o nome da série? Enfim, não. Mas a consciência bicameral é bem famosa. Então, é uma teoria tentada da consciência, a prova tenta se fazer pela história, né? E eles dizem que a partir do momento que o ser humano deixou de acreditar nas condições da natureza, onde a natureza eram os deuses, e passou a acreditar em si mesmo, a pessoa construiu o ego. E aí, a partir da construção a partir do momento que você traz o antropocentrismo, né, a atenção voltada para o ser humano e não para a natureza, você constrói o eu e a consciência. E aí a ideia da teoria é que isso aconteceu ao longo da história, né, por métodos de linguagem, que várias civilizações foram deixar de acreditar que todas as suas ações e tudo que acontecia era em fator da natureza para um fator de si próprio. E aí se construiu o eu e a consciência consigo, né? É claro que essa teoria já foi batida, tem vários defeitos nela, mas é muito legal de pensar exatamente essa ideia, né, de que essa construção do eu veio do abandono
jogar tudo que é externo para o interno, né? Para mim, o meu chute, eu não vi livro nenhum disso, mas o meu chute do eu e da construção do eu é para você fazer diferencial. Tudo que você tem, absolutamente tudo que você tem, são imagens cerebrais. Mas é imagem cerebral interna. Você tem que dividir eu do outro, então é simplesmente uma tecnologia, um recurso que você usa e na nossa cultura é muito útil. Eu, Jackson. E esse documento. Então você divide o que está interno e do que está externo, mas como ferramenta, para você usar a ferramenta. Qual é o fator? As pessoas estão se perdendo no eu. Não estão usando o alicate, eles estão virando o alicate. E essa é a nossa fala, você entende? O eu é para falar o que é as imagens que você tem, ideias, crenças, blá 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 que você tem interna, o que é interno e o que é externo. E você faz. E outra, e ao fazer a diferenciação, eu erro. Porque mesmo olhando meu pai fora de mim, eu projeto nele muito preconceito meu que ele não tem mais, mas que ele era no passado. Então, mesmo assim, eu projeto nele e ele está fora. Eu olho para ele e falo com ele, mas falo com a perspectiva dos meus preconceitos que eu tenho sobre ele. Eu já falsifico ele fora. E ele não tem direito nem de mudar dos preconceitos que eu tenho contra ele ou a favor dele. Você entende? Preconceito bom ou ruim. Você entende? Ele tem que. E eu vou tentar fazer ele se ajustar nesse preconceito. A minha mãe, até hoje, olha para mim e ela vê eu com 18 anos, 20 anos, e ela, cara, e ela tenta encaixar o que eu falo com o que ela vê em mim, não com o que eu sou. Então esse eu é complicado, cara. Esse eu é para diferenciar. Cara, aquilo que você viu, aquilo que você é, o teu eu está mudando todo dia. Se ele está mudando todo dia, você tem que sacar isso. Ele está mudando todo dia. Mas a questão é, como que eu formo eu? Essa habilidade de eu. Você, William, nunca sentiu nada perdendo o eu? Ou já sentiu? Ou Luiz? A diluição, você diluindo. Sensação oceânica, diluindo. Fluxo. Sensação de fluxo. Vai, você se perdeu. Não sei exatamente o que você quer dizer sobre o fluxo, mas tem duas observações aí. Tem um livro que descreve a trajetória de um homem, que é um draminha. Descreve a trajetória de um homem que ele enlouquece ao perceber que ninguém conhece ele como ele é. A única pessoa que sabe quem ele realmente é ele. Então, porque a esposa dele conhece famoso esse livro, eu acho. O corte dele. Hã? Acho que esse livro é famoso, não é? Qual é o nome desse livro? Sim, é um livro famoso. Não tenho a menor ideia. Eu já ouvi falar dele. Quando o Jackson estava falando. Então, assim, a mulher dele conheceu ele dos 28 anos dele até os 40. Ela conhece esse recorte dele. A mãe dele conheceu ele dos 0 anos até os 28. A mãe dele conhece esse recorte dele. O padeiro, o pessoal do trabalho dele, conhece aquele recorte dele, o recorte dele das 1 da tarde até as 5 da tarde. E ele fica louco porque ele percebe que ninguém, na verdade, sabe quem ele é. As pessoas conhecem seus recortes, como você é em determinado ambiente, como você é perto delas. Só que ninguém chega a conhecer 100% quem você é, porque essa pessoa só é a pessoa que está com você 100% do tempo, que é chamado você mesmo. Então, só você tem consciência exatamente de quem você é, ao ponto de você chegar numa situação de poder reagir a uma situação de um determinado jeito e poder auto-perceber. Não, isso não sou eu. Quando você fala isso não sou eu, isso denota que isto não é como eu geralmente reagiria. E daí, ligando com o segundo ponto, que é se perder no fluxo, eu interpretaria como você auto-perceber uma dissociação e, ao mesmo tempo, você não conseguir sair dela. Ou seja, você adquire um determinado de conjuntos de reações a uma determinada situação, que pode demorar 1 hora, pode durar 1 dia ou 1 mês, e você não consegue sair dela. Isso é muito comum em quem tem bipolaridade. Então, Mas você entrou justamente no patológico, tá? Vamos tirar o do patológico, quer ver? Eu pego o Luiz, ou pego mesmo o William, sentou para fazer alguma coisa,
Levou 2 horas, olhou pro relógio, passou 2 horas. Nesse momento ele não pensou nenhuma vez que ele era o Will. Um estado de fluxo enorme, e o eu sumiu. Só tinha fazer. Só tinha fazer, não tem mais eu. Não, mas nessa interação ele não estava interagindo com o chat onde alguém estava perguntando para ele. Ele estava trabalhando em algo e o eu sumiu. Só tinha um fazer despersonalizado, não tem nome. Os ambientes que eu mais percebo isso é quando eu estou tentando resolver um problema de programação, de programação. Tentando escrever alguma coisa. E aí eu já passei por isso há algum tempo atrás, quando eu estava tentando aprender uma linguagem nova de programação. Eu estava tentando descobrir como eu processava um conjunto de dados para ele ficar de outro jeito, processado, gerar gráficos, enfim. Mas quando eu percebi, eu comecei a fazer isso um pouco depois do almoço, quando eu percebi já era noite. Eu resolvi e quando eu acabei de resolver, me deu fome, me deu sede, me deu sono. Você notou? Então tinha um eu que era outro eu aí. Nesse momento, não se questiona se era Luiz. Não tem Luiz, cara. Não tem. Agora, se alguém levantar, oi Luiz, aí houve um chamado. Aí você recupera e puxa o eu. E aí você puxa o eu e se personaliza com os teus preconceitos e memória de quem é esse eu. Naturalmente vem, né? Naturalmente vem, mas você está se personalizando nesse eu. No chamado, e esse eu vai depender de quem vai te chamar. Esse eu, sim, porque se for tua mãe, o filhinho se é seu chefe, isso. Tá pegando. Se é sua mãe que te chama, você vai reagir de outro jeito. Exatamente. Então, depende de quem é o seu interlocutor, depende dos preconceitos que você vai ter ao interagir com aquela pessoa que está te chamando. Mas notou que você, quando ouve o chamado, tá? Ou você usa uma ferramenta, o eu, você busca, você se veste de eu. Você não é um eu, você se veste de eu e depende do chamado. O duro quando 2 pessoas chamam e você tem que vestir de 2 eus diferentes. E aí é complicado, porque e as 2 pessoas estão presentes, entende? E com a internet a gente tem muito isso. Você está no chat, você responde um cara com um perfil e responde outro com outro perfil, e os 2 perfis são você. Você sabe que são, mas são 2 perfis antagônicos. Eles não se batem. Então, é como se... É engraçado isso, porque para mim, vou falar para vocês a ideia que eu tenho de filme, que vocês vão cair nesse eu completamente, você entende? A ideia que eu tenho de filmes, quando você vai no Netflix, quando assiste filme pra caramba, você tem uma possibilidade muito maior de sentir, os sentires. Como diz o Alfredo, você é um sentiente, você sente tudo que houve e na hora do filme, audição e visão, só. Você está parado e num processo quase de meditação. Está sentado, uma cerveja, pipoca, sei lá o quê, mas está ali, uma meditação. E eu chamo de meditação mesmo, é mindfulness, é o máximo. Eu também chamo de meditação quando você está no fluxo, que não tem mais eu. Também chamo de meditação, porque você está relaxado de ter que ser alguém. Você só está fazendo. Isso relaxa de verdade. E nesse momento você está assistindo filme. O teu eu só servia para falar o que é dentro e o que é fora. Todo filme entra dentro e não tem nada a ver com a realidade ali fora da tua casa. É uma coisa que entra em você, dentro de você. Você entende? E dentro de você, cada bala que sai de uma arma é uma palavra. Ninguém morre. São eus que você tem internamente que são tirados e removidos. Cada sequência de bala de metralhadora no filme de agressão é uma ideia para derrubar um outro eu, que você usa dentro de você. É um grande engodo quando você joga isso para fora e tem que ter um porte de arma. Não tem sentido. Você está confundindo o que está dentro do cérebro, os filmes que é para sentir. Quem falava isso era o Steve Hobson, né? Hobson? Silêncio do Inocente foi esse cara? Quem que fez o Silêncio do Inocente? Foi o diretor? Não, o cara, o ator. O cara. O Anthony Hopkins. Isso. Anthony Hopkins. Esse cara, ele falou assim, filme. Não, o Luiz sabe tudo, cara. Você tem uma... Eu gosto de filme. É para você sentir o máximo, o extremo do sentimento. Você tem que arrancar as vistas, fazer o máximo de sentir. E o artigo um blog que eu pedi para o William fazer, Luiz, foi justamente isso. Na Alemanha eles estão levantando agora as possibilidades maiores de sentir. E o sentir aumentando a consciência. Mas olha só, sentir aumentando a consciência, cara. E aí o que você vê, as pessoas que estão no game ou nos filmezinhos e confundem o interno e o externo e vai levar para fora. Então isso é só uma confusão.
Porque ali é sentir, o puro sentir. Nós temos que sentir tudo. Nós temos que sentir tudo. Nós não vamos ser tudo. A gente tem que ser o que pode ser no Estado democrático laico de direito. Mas a gente vai ter que sentir tudo para a consciência ampliar. Então, esse sentir de filmes, a gente vai fazer, acho que talvez não na próxima live, a outra eu vou tentar falar sobre filme. Como que você assiste, cara? Como você joga um game? Cara, se entrega, faz de tudo, mas isso é tudo para dentro, cara. Isso não é fora. Claro, quando você termina o filme, o teu sentir continua por 12 minutos, e se o filme é agressivo, você está agressivo por 12, 15, no máximo 20 minutos. Mas acalma e acabou. E não sai, e vai fora. Agora, se você, a partir desse momento, coloca uma cocaína ou coisa parecida, você alonga isso e faz um assalto, faz alguma coisa. Você... Acabou, cara. Você estragou o sentir. Você usou o sentir para embalar um fazer errado, para fazer uma contravenção. Enquanto o filme estava para sentir. Deixa eu só... Diga, Olê. Não, termina essa fala, termina seu discurso. Mas eu vou puxar, não, é que eu vou puxar esse discurso, eu vou puxar aquilo que você falou agora há pouco, que eu falei um momento antes. Que, por exemplo, a supremacia branca, que eu acho que nós três aqui vai estar fora, porque não tem nenhum branquinho aqui, né? A supremacia branca, tá? O que ela faz para impor a ideia dela? Tá? Ela ataca o terror, ela olha só o problema, ela desgasta o teu nível de status de tolerância. Isso é legal, porque eu não sei quem escreveu o artigo, não sei, mas sei que foi na Ciência para a Educação que eu escutei o palestrante falar. A tua tolerância, você tem um substrato de tolerância. Se você gastar o substrato de tolerância pela manhã, no período da tarde, o teu processo de aprendizado diminuiu. E você não sabe disso. A supremacia branca, e também misturado, como eu falei, com a Bíblia, com a bancada da bala e com a bancada rural, que vira o nosso governo, você coloca coisas para deixar as pessoas intolerantes, para gastar o nível de tolerância, e agora você não tem perspectiva de olhar, de ter consciência, porque acabou a tolerância. Se acabou a tolerância, o dado entra direto na consciência, e a competência não mede, porque não tem tolerância para medir. E aí, William, aí que é mais duro, antes dos 3 aninhos de idade, você aprendia por causa de medo da morte, normalmente, porque a ameaça do adulto é de morte. Para o bebê, para a criança até 5 anos de idade. E aí nós temos um problema muito sério, porque o nosso sistema educacional é ameaça. Vou te bater, vou surrar, vou apanhar. Aquele corpo grande ameaçando o corpo pequeno. Então nós estamos com o mesmo processo de massificação que agora o nosso atual governo está querendo impor para nós. É um processo que mães e pais usam para criança com menos de 5 anos de idade. E é um processo que a supremacia branca usa no mundo. E que o Trump usa também. Você entende? Então é um processo que você baixa o nível de tolerância das pessoas, as pessoas não usam a competência do que ela aprendeu na escola, blá, 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 e já joga aquilo para uma consciência e começa a criar uma ideologia. Então ela não tem filtro para falar isso é errado, isso é certo. Já vai direto, cara. E é essa discussão que a gente começar a fazer pesada, cara. Para mim, se você de manhã, uma coisa é quando você vê algo muito errado, se você, sabe, não dá bola para isso, porque você está focando no que é certo. Você não vai dar bola porque é errado. Não é que você concorda com o que é errado, para você não baixar o teu nível de tolerância. E se você não baixa o teu nível de tolerância, você não gastou isso. Você tem o teu full. Você não gastou a tolerância tua nas coisas. Então você releva e vai tocando a vida. E com esse nível de tolerância, as tuas competências infantil, de formação, de expertise, está atuando em todos os estímulos que você recebe e vai para a consciência do momento. Mas se a tolerância baixar, a tua competência foi, filho. Porque sem tolerância, vai para a consciência imediata. Vai para o fazer. A psicologia social. Vamos queimar o cara, porque o cara parece que é o ladrão. Então vamos queimar o cara. Você entende? Fala, Luiz. Fala, Luiz, você primeiro. William ia falar depois. É porque assim, eu tô solidificando o que você falou na minha cabeça, mas essa questão do extrapolar o sentir nos filmes e nos jogos, eu acho que é muito uma questão de que se a imagem já existia,
a extrapolação do sentir, ela vem de qualquer forma, independente se é uma linguagem de filme, de jogos, pode ser por livros, pode ser por imagens. Então, se a gente pegar, por exemplo, o evento que aconteceu em São Paulo dos garotos, se a imagem de violência já estava construída na cabeça deles, independente de qual seja a fonte, eles iriam acabar executando, eles iriam acabar buscando essa extrapolação do sentir. Então, se eles não tivessem jogos ou filmes, eles iriam buscar outras coisas. E aí ó, existe um questionamento da onde vem essa imagem, né? Às vezes eu fico pensando que é muito uma imagem da que a gente discutiu semana passada, né, da consciência. Parece ser muito uma imagem de um inconsciente coletivo, no sentido de que já existia uma adoração à violência, à resposta por conflito armado na população brasileira. Parecia que a imagem de que uma arma é uma coisa positiva e pode salvar a sua vida já era uma coisa meio que assim, começou a ser abraçada pela população. Você consegue enxergar, por exemplo, pessoas que dizem assim que se os professores tivessem armas dentro da escola, eles teriam respondido aquilo. Então, parece que já se construiu uma imagem no nosso social, que aí eu digo que isso é uma imagem de um consciente coletivo, em que existe essa apreciação da violência. E aí o que acontece? Você tem diferentes corpos sociais buscando a extrapolação do sentir do que essa imagem possibilita. Então, o que essa imagem possibilita? Ela possibilita o quê? O uso armado, a violência, formas de agressão, de intolerância, e aí uma resposta gera outra resposta. É claro que até que ponto isso culminou nos garotos, né? Você vê que um era extremamente inocente, o outro era um pouco mais velho, assim, entre aspas, tinha 25 anos, né? Mas era uma pessoa meio revoltada. Aí fica assim... Como mais de 1 milhão de jovens, né? Há 2 anos atrás, como mais de 1 milhão de jovens. Aí fica assim, por que eles? No fundo, ia ser com qualquer um, eles foram os primeiros, né? Então, assim, acho Você acha que é uma conclusão social, que é um tipo de um escape, uma válvula social de pressão? Eu acho que é a questão de que essa imagem do inconsciente coletivo abraçado pelas pessoas, quanto mais incorporado nas pessoas, mais a possibilidade delas extrapolarem os sentires no que aquilo proporciona. Então, se essa imagem proporciona violência, adoração ao conflito armado, quem já tem essa imagem mais abraçada, eles vão para essa extrapolação de sentido. William, olha só. Independente se seja filme, se seja jogos, literatura, fotos. Mas olha só, para mim, William, quando você joga no coletivo, e você jogou bem no coletivo, porque aí você tem um problema maior, mas eu acho que se tem uma imagem, por exemplo, vamos lá, às vezes casais têm um melhor relacionamento quando fica pensando em coisas diferentes e quando estão tendo um relacionamento, você entende? Mesmo um relacionamento sexual, para ter mais esse... Não entendi. Eu também não. Entendi. Não, mesmo casais, eles pensam, faz fantasia de o homem tá com outra mulher, a mulher tá com outro homem, para ter um relacionamento. Imagina aquele episódio do Black Mirror em que você podia visualizar, sabe? Muito legal. Você pode visualizar. Aí, simplesmente, a mulher coloca um filme, sei lá, com o ator dela e você com a tua atriz. E você coloca da Sasha Grey, por exemplo. Exatamente. Essa é a ideia, tá? Então veja só, enquanto você está dentro da tua cabeça, dentro da cabeça dos garotos, tá tudo bem. Então eu posso colocar imagens agressivas, eu posso colocar filmes agressivos, desde que ele não sinta essa agressão ou o próprio bullying, essas coisas que começam a complicar. Agora, o que você falou, o que me assusta, é que a sociedade como um todo apoia. E aí sim, aí o problema é mais sério. A sociedade como um todo, num Estado democrático, laico e de direito, antes não apoiava a arma, apoiava a paz, e de repente começa a apoiar a arma. Então agora você tem ideias, o que está dentro do teu mundo virtual, e você pega as coisas dentro do teu mundo virtual, dentro do teu processo, que possivelmente era um processo um pouco antagônico, você entende? Um pouco com a competência que você tinha, o estímulo da escola, você podia estar se defendendo ou atacando, e aí você já só estava formando a tua ideologia, preparando o ataque, quer dizer, você não passa no filtro,
porque você ou está com ódio ou está se defendendo, então não tem o filtro moral. Você está com ódio ou está se defendendo. Como a mãe falava, ele xingava até o computador, ele gritava, porque já não tem o filtro moral. Mas além de não ter o filtro moral, e parece que ele participava até de uma deep web, alguma coisa. Além de então, não... eu vou Vai entrar aí. Falar sobre isso com o filme que você disse. Então, mas olha só, além de não ter esse filtro moral, a sociedade como um todo oferecia a base quase que legal, a arma, a proteção. E quando você falou assim, alguns falam que até que o professor tem arma. Aí o cara até montou uma sarja, um desenho, sabe o que ele falou? Não pode ter arma. O professor é tudo comunista, não pode ter arma. Vai ser uma revolução. Né? Então, você notou? Então, a coisa... Mas por quê? Mas olha só, a base disso, a base está na intolerância. Você está baixando a tua cota de tolerância e até nós mesmos, sem cota de tolerância, vamos para o ataque. Ir para o ataque é o que o sistema que coloca essa ideologia de ódio, né, praticamente, quer que ser atacar, eles atacam ou se defendem. Quer dizer, o que tem que ir, cara, é um estado de paz, um estado de aprendizado, um estado de bem-estar, um estado de aumentar a consciência de verdade. Fala, Luiz, fala, entra no meio. Ô, Jackson, o que eu observo, né, quando você fala em sociedade, eu acredito muito mais em subculturas, ligando agora o assunto do ataque, que são os fenômenos dos mass shootings, né, exterminar uma grande parte de pessoas com armas, com subculturas. Então tá, quando você está lá no filme, você às vezes está vendo o personagem em primeira pessoa. Então em cenas de luta, isso até é uma estratégia que Hollywood usa, eles colocam você em primeira pessoa com o lutador. Então o lutador está lá lutando e você está tendo a perspectiva do ponto de vista do lutador. E sabe que do ponto de vista dos neurônios espelho e do próprio sua própria imersão ali naquele ambiente, você se sente o lutador, você se sente o cara ali. Do mesmo jeito que você se sente bem quando você está vendo um vídeo de um cara esquiando em primeira pessoa, pessoas que têm, por exemplo, medo de altura, eu estava assistindo, por exemplo, no cinema o filme A Travessia, a grande história do cara que atravessou as Torres Gêmeas sem proteção nenhuma, andando num fio. O pessoal que tinha perto de mim, que possivelmente tinha medo de altura, não aguentava olhar a primeira pessoa do cara olhando para baixo e vendo a altura. Porque o cérebro daquela pessoa, para todos os efeitos, ela estava naquela altura. Então, as reações fisiológicas que uma pessoa que tem fobia de altura vai sentir quando está em primeira pessoa e olha aquilo, o cérebro dela não sabe que ela não está no topo das Torres Gêmeas. Ela não sabe que ela está sentada ali, porque naquele momento que ela está sentada ali, ela está assumindo a perspectiva de primeira pessoa do cara. Só que o que você disse sobre tolerância, eu interpreto como modelos. Diferentes culturas têm diferentes modelos e diferentes protocolos sobre como reagir a determinadas situações ou determinados contextos. Então, se você está numa cultura X e você é confrontado com uma determinada situação, você vai reagir de um jeito. Se você está em outra cultura, vamos dizer um exemplo de uma pessoa que atravessa na sua frente, numa fila. Imagina como que um francês reagiria a isso, e imagina como que um brasileiro reagiria a isso. Sim, entendo o que você fala. Sabe que nessa situação o francês, às vezes, é muito pior do que muito mais baixo do que o brasileiro, reagindo numa situação dessa. E o que eu enxergo nessa situação de subculturas é a subcultura do ódio que se criou desses jovens que têm as suas experiências com sofrimento, com bullying. Por que esses caras, os dois meninos lá, sabiam um determinado padrão de vestimenta, um determinado padrão de comportamento e um determinado padrão de reação naquele ambiente que eles deveriam ter? Porque esse exato padrão já foi repetido no passado, desde Columbine. Ele sentiu, em primeira pessoa, inclusive. Né? Exato, Columbine era um modelo para eles. Mas quando se fala de cultura que apoia isso, eu acredito muito mais em subcultura,
que apoia isso, e mais do que apoiar, incentiva, que é o que você disse do que eles frequentavam. São fóruns na internet, que pelos protocolos que a gente tem, é bom a gente nem falar o nome do fórum, nem entrar em muitos detalhes disso, mas são partes da internet que te oferecem um nível de você não ser identificado, né, por endereço de IP e tudo mais, que você pode revelar 100% do pior que existe dentro de você nesses lugares. Então você pode ir lá nesse fórum na internet, e é o que eles fazem lá, e falar bem assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho relacionamento, eu sempre fui vítima de bullying, e aí você tem o reforço disso. Ah, é assim mesmo, isso também aconteceu comigo. Você vira rei. Exato. Assim como os nossos irmãos de Columbine, vocês precisam cometer esse ato para purgar todos esses sentimentos. É a mesma mentalidade que você tem em cultos, por exemplo. Então, quando você fala sobre a cultura que acaba incentivando isso, e sociedade incentivando isso, eu acredito muito mais em subculturas. Existem subculturas que incentivam. Mas Luiz, eu vou te falar uma coisa que eu não sei citar, cara. É a seguinte: pegaram os professores, grupos de professores, e colocaram os professores sob situação de estresse, onde eles tinham que tolerar coisas porque colocaram pressão neles, né? Pressão nos professores. Legal? Grupo de professores que vão corrigir prova, grupo controle, grupo sob tensão, grupo relaxado. Ok. As provas as mesmas, tá? E eles perceberam que os grupos que estavam sob estresse, a média das provas ficou abaixo do que os grupos do normal e abaixo do grupo de controle com agressão. Quer dizer, parece que tudo indica que o grau de tolerância vai baixando e o teu grau de análise muda. Então, se você fizer por rede social uma dispersão enorme de fake news, não interessa se é verdade ou não, eu gasto a tolerância e o conceito, a filosofia, a consciência que você poderia ter, não tem mais, porque a tolerância baixou. Eu estou chutando aí, você entende? Eu estou chutando Sim. aí. E aí que eu falo o apoio social. Se esse cara tá lá nessa rede, quietinho, bonitinho, tentando levantar o ego dele, que eu sou a pior criatura do mundo, ninguém me quer, ninguém me gosta, e ele vai para fora, e o pai já xinga ele, e o próprio presidente xinga todo mundo, e o ministro xinga o ministro, e xinga todo mundo, você está numa rede onde a tolerância baixou para todos. Ele não vai ter uma palavra de um amigo, porque todo mundo é assim mesmo, tá tudo bagunçado. E aí o nosso guru, né, o guru do Bolsonaro, é o cara que é uma intolerância pura. Ele só descreve a intolerância. Então ele gasta qualquer processo de intolerância para que, com a tolerância no nível zero, se imponha algo que não é o democrático, laico, de direito, avançado. E não estou falando de esquerda ou de direita, tá? Você entende? Se eu pegar no PT também umas coisas mais radicais, a mesma coisa. Eu coloco lá, eu coloco tanto inimigo para eles, para alguns que são do PT, que eles não têm espaço. A tolerância já zerou, cara. Então é só a ideologia que entra, ele não tem mais o racional. O que eu quero dizer? As pessoas são boas, cara. E esses caras que acham que sabem mais estão limitando essa tolerância todinha, estão colocando massa, usando as pessoas como massa de manobra. E agora através de robô. Onde nós chegamos, cara? É robô que isso é mais antigo. Isso é mais antigo que o próprio. Isso é mais antigo que o próprio advento da democracia. Dos grandes regimes ditatoriais que você sempre tem que criar essa tensão. Você tem que criar um inimigo. E você tem que falar que esse inimigo é o mal do século, você precisa dizer que esse inimigo vai atingir pontos determinados da sua vida, e que se você não tomar atitudes imediatas agora, algo de muito ruim vai acontecer. Então você apela para o que tem mais de animalesco no cérebro humano, que é o medo. É um instinto mais primordial. Mas o medo ainda você pode usar. O medo você pode até usar ele. Mas se o medo virou ódio, cegou. Agora você não tem mais recurso nenhum. O medo você tem uma atitude. Agora se ele virar ódio... O ódio vem do medo. O ódio vem do medo. O ódio exatamente. Então, é uma reação exacerbada. Exato. O medo você tem que usar para a ação. Você age com o medo. Você foge, ou se aproxima ou bate. O ódio, cara, já vai para a ideologia. Já acabou. Já foi embora, cara. Já está perdido. Mas agora, agora eu vou entrar no foco da discussão com você que você vai gostar. Ok. Imagine que não tenha ninguém, só tenha você.
tá? E todos os que você imaginou do passado, de regimes, e do passado e do futuro, regimes democráticos ou tiranos, é tudo parte de você. Tudo são personagens. Cada ideia que você tem sobre cada regime é um personagem que também existe dentro de você. Foi isso que até eu acho que Kant falou, não sei quem falou, que a memória dos nossos... Não, foi Hitler. A memória dos antepassados, ela pressiona demais o nosso presente, entende? Essas memórias que nós temos. Mas imagine isso tudo sendo você. Imagine que eu, na minha maneira de dizer, eu quero fazer com que o cara seja protagonista da vida dele, que ele seja o cara melhor no mundo. Ele é o cara. Então ele tem que se resolver dentro dele com a melhor estrutura para ele. Se ele é melhor para ele dentro dele, o que vaza de bom para ele, de fora dele, é tudo bom, cara. O fator é que as pessoas estão pressionadas e com uma consciência restrita dentro delas. Nós temos que abrir essa consciência dentro das pessoas, para que elas vazam o bem, você entende? Vazam fazer o agregado de valor. Só que esses caras, a maior parte está com competências baixas e com baixo grau de tolerância, se defendendo ou atacando. Falta dinheiro, sim, falta e dos trabalho. dois lados. Hã? E dos dois lados. Você tem pessoas que eu gosto de dar esses exemplos dos extremos porque fica muito fácil de compreender. Você tem um pessoal que de um lado que não tolera nenhum argumento por parte do outro. Então, se você vai discutir, por exemplo, com uma pessoa de extrema direita, que talvez disponibilizar e fazer com que o acesso à arma seja mais difícil, seja uma coisa, na verdade, boa, essa pessoa sem essa tolerância e essa abertura intelectual não vai te acolher muito bem. Sim. E quando você volta para uma pessoa do outro lado e diz para ela que talvez o Estado muito grande controlando tudo não seja a melhor coisa, ela também não vai te receber muito bem. Então são esses dois extremos. Existe a tolerância, existe dos dois lados. Exato, não, claro. E você está colocando a parte política, que ainda é simples de falar. Mas a partir do momento, veja só, e são dois eus. Tem eu dentro de você que quer o Estado mais chuto. Tem eu que não. Tem eu dentro de você que quer só conseguir passar num concurso público e nunca mais trabalhar, ou trabalhar só numa hora. Mas tem eu que acha que isso é uma safadagem. E tem eu perto de você que porque o teu tio conseguiu isso, você não quer que ninguém mais consiga, porque você acha que é errado. Mas tudo bem, são eus. E se nós entrarmos na parte religiosa, complica mais ainda, porque se a religiosa entra com Bíblia. Você não acreditar na Bíblia é complicado para quase 50% de uma população. Você tem que... 50%? Então, mas você notou? Tem essa base. E outra coisa, como eu falei para vocês, você ficou bravo comigo, que eu não acredito no evolucionismo. O Luiz falou, como? Não acredito em evolucionismo. Cara, não me ajuda em nada no que eu faço. Um monte de fala que não me ajuda em nada. Mas só porque não te ajuda em nada no que você faz não significa... Ué, eu não me ajudo em nada eu saber os princípios de física teórica, mas não significa que eles não sejam válidos, porque eles não sejam úteis para mim alguma coisa. Então, mas você notou? Mas são eus diferentes. Mesmo eu, que quando eu falo isso, quando você se defende. E aí o que acontece? Se você tem espaço para o contraditório, que daí eu falo, aí aqui tem um espaço de contraditório, mas espaço para contraditório dentro de você. Sim, sim. Não é com o outro, é dentro de você. Cara, esse espaço de contraditório é o espaço onde a consciência pode evoluir. Cara, não tem um tirano dentro de você que tem a verdade. Tem um cara que se posiciona com essa verdade para esse fazer. Mas se eu entro dentro de uma igreja católica, juro para você, eu sou cristão. Toda vez que eu entro dentro de uma igreja, eu sou cristão. Sério, cara. E quando eu saio, volto a ser ateu. Mas, cara, é quando sai, quando entra, não. Você entende? Mas é uma coisa... Tem a questão do respeito. Onde você está, de acordo com o ambiente. Cara, em Roma, haja como os romanos. Cara, e aí você é flexível. Agora, no Brasil, nesse território nacional, Estado democrático laico de direito. Qualquer coisa que vai contra isso, cara, tá fora. Porque nós temos uma lei que é uma lei local, tá? E aí é questionável as questões ambientais, o que é o ambiental, o que não é, o que fazer, onde ir, terras, reservas de terras, as coisas tudo.
É de 1 para 1. Mas o contraditório tem que existir dentro da gente. Não é só quando você está perto do outro. Porque são muitos eus, cara. Os eus teus são contraditórios. Mas a gente se banca num eu só, e esse eu, honestamente falando, quando o teu eu é tirano, ele simplesmente não te perdoa em algumas atitudes. Você não se admite. Cara, você não admite perdão naquela atitude que você fez. Porque o teu eu está tirando. Então você não admite perdão. Aí esses caras, às vezes, me falam comigo, Jackson, se eu não me perdoar, eu nunca vou crescer. E eu falo para os caras assim, para você se perdoar, meu amigo, o primeiro passo que você teve que ter feito, meu amigo, é ser um tirano muito descarado para ter condenado. Porque se não há condenação, não necessita perdão. Então você é um tirano. Esse eu que você está falando comigo, eu não queria falar, cara. Porque esse eu tem que ser trocado. Porque esse eu precisa, ele nega perdão. E mesmo assim ele se coloca na posição de algoz e de vítima. Essa brincadeira que você está fazendo quer me manipular. Estou fora. Quero um eu livre. Com eu livre, vamos conversar, cara. Não esse eu que não se perdoa. Esse eu que não se perdoa é o tirano que julgou e condenou. Sem provas, sem nada, sabe? O julgamento pessoal interno de você. Ninguém sabe do que você fez. Você já se condenou e já se posiciona como algoz e como vítima. E controla quem está na tua frente no meio dos dois. E aí você entra de bobão nessa malha do cara que vai te golpear. Foi isso que eu gostei do primeiro desenho lá, cara. Manja? Que a menina seduziu a outra e depois na hora de se ensinar para matar a outra. É um momento de sedução, é um momento de brincadeira, e aí dá o golpe. Então é um momento que eu não me perdoo, eu sofro muito, eu estou magoado, mas esse é algoz e é vítima. Aí você entra para ser fisgado por essa pessoa. Nesse eu, cara, que falta consciência, você entende? E esse eu tá dentro da gente. Mas aí entra exatamente o que a gente começou falando, da consciência, por exemplo, sobre processos involuntários. O processo de você ficar tenso e a sua musculatura ficar tensa é um processo involuntário e com o tempo você pode adquirir consciência sobre isso e manipular isso. O processo do eu tirano, às vezes, ele pode assumir, a pessoa pode se assumir como um eu tirano 100% do tempo, por causa de algum evento traumático. Porque, às vezes, quando ele não foi aquele eu tirano, algo muito ruim aconteceu. Não, então, Luiz, normalmente. Não, normalmente. Então, exato. Normalmente. Ele vai associar o eu tirano com o eu que vai proteger ele da coisa ruim que aconteceu. As pessoas são boas por natureza, cara. São boas. Com exceção do patológico, do psicólogo, são boas por natureza. Em algum momento, essa pessoa se defendeu. Em algum momento, as criancinhas de 5 anos de idade, abaixo de 5 anos de idade, fez o que o papai queria com medo da morte. E esse fazer imprimiu algumas coisas, que é depois difícil de tirar. Mas você está extremamente certo. Na normalidade, as pessoas buscam o que é mais estável para ela. E de repente se fixa e se perde nisso. Mas não quer dizer... Porque, veja só, eu tive uma conversa lá em Porto Alegre no sábado, ontem. E eu falei para a menina o seguinte, ela é mais clínica, blá, blá, blá. A clínica é mais, vai nos extremos, tá? Vai no patológico. E eu falei para ela assim, você tem um feixe de normalidade que são milhões de pessoas no planeta. Essa normalidade, quando pressionada, alguns chegam próximo da curva. Quando chega próximo da curva para chegar no borderline, coisa parecida, para chegar perto do patológico, aí vem médico e fala, ou psiquiatra e fala que esses 2 garotos tinham problema, já tinha ideia de suicídio, não sei. Cara, mas antes disso, há 3 anos atrás, era normal. Então, nós temos que fazer algo periódico, tipo Enem, tipo alguma coisa, para avaliar. O normal pode ser ajustado um pouco, para não sair tanto da curva. Para eles se darem bem. Cada um tem que se dar bem, cara. Não pode deixar essa pressão o cara espanar. Para que o cara deixar o cara espanar? Porque aquilo que você falou, em algum momento esse tirano se defendeu para se defender. Mas aí ele colou. E se ele colou e é intolerante e fica atacando ou se defendendo, o processo de consciência diminuiu. E se ele é intolerante e ataca e defende... Oi? Reforço positivo.
Você tem aquela postura, você tem um reforço sobre ela. Você continua com aquela postura, você tem mais um reforço sobre ela. E aí, por que se desvencilhar dessa postura se ela se ela só me traz coisas boas, ao meu ver, de acordo com a minha subcultura, que é o caso deles? Pronto. E a tua rede, ou a tua rede de internet, ou a tua rede de amigos. Então, aqui São você tribos, tem né? valor. Você tem comportamentos que são rewarded, comportamentos que são recompensados pela sua tribo, mesmo se forem comportamentos que, para a sociedade em geral, são reprováveis. Foi o que aconteceu. Pronto. Então, eu acho que a gente tem que terminar agora, que já deu 1 hora. Então, eu vou deixar o Willy falar mais um pouquinho. Outra coisa importante, por exemplo, se a gente colocar uma ideia, independente do ser que nasce, tá? Ele pode nascer até lá no Estado Islâmico, até no meio do homem-bomba. Depende do jeito que... A nossa fala tem que conseguir chegar e tirar, e levar uma consciência, mesmo que ele tenha um baixo nível de competência. E eu acho que isso é esse eu que volta para Deus, essa coisa... Cara, você está fazendo, tá bem, fez, está fazendo algumas coisas. Volta, relaxa, olha outra consciência, olha outra cultura, olha outra. Onde você está reagindo de acordo com a tua tribo. Mas tem outras tribos. E tem tribo que realmente quer o teu bem. E aí eu falo bastante para vocês, existe um preconceito muito forte usado com coisas abstratas e que não existe que controla o povo. Coisa abstrata que parece que existe e talvez não existe. Definição de família. Ninguém chega. Todo mundo controla todo mundo com o tal da família. Família é tudo. Se você tiver um cachorro é família, o avô é família, o primo é família, o irmão é família, a primeira esposa é família, agora a segunda esposa, agora a terceira esposa é família. E a outra coisa que controla todo mundo, vida após a morte. Sofre aqui e ganha lá. Cara, é abstrato. Vamos supor que tenha. Ok, é só supor que tenha. Cadê a construção do agora, cara? Cadê a performance agora? Cadê o bem-estar agora? Cadê meu prazer máximo agora? Eu não quero amanhã, eu quero hoje. Hoje, você entende? Vai dormir bem, vai ficar contente. Você entende? É hoje. Desde que esse prazer não diminua o meu tempo de vida. Né? Porque vai se drogar, vai ter prazer, mas vai reduzindo a vida, né? Então, essa é uma jogada forte, você entende? Mas acabar com as coisas abstratas, você entende? Uns termos que, em nome não sei do que. Aí você vai ver, o que é esse não sei o que? E é não sei o que mesmo. Você vai... Pela família, pelo Estado, pela moral, voto sim. Você notou? Alguma coisa assim, cara. Aí se você perguntar esse cara, ele tá na terceira esposa, ou quarta esposa, ou tem um monte de mulher, ele não tem... Não sei, cara. E aí essa fala, como é uma fala abstrata, ela não pode ser checada. Se não pode ser checada, ela não poderia ter entrado na população. Mas ela entra. Ela entra, cara. Então é uma fake news, uma fala fake news. Ela entra porque é aquilo que você disse, né? Já baixou o nível de tolerância num ponto que tudo já se torna instintivo. Entra pela culatra abaixo uma ideologia qualquer, né? Então, de repente é esse fato da tolerância, cara. A gente tem que fazer com que o povo seja mais tolerante, né? Não é um processo racional, é um processo emocional. Não, racional não. Racional não. O processo de você usar essas entidades abstratas, a entidade abstrata da defesa da família, a entidade abstrata da defesa da moral e dos bons costumes, são entidades emocionais. Você não sente, se você perguntar para alguém o que é família, o que é moral, o que são bons costumes, essa pessoa não vai definir, é um sentimento. O que é família, o que é moral, o que é bom costume para ela é um sentimento intrínseco, subjetivo dela. Não Tá, é... mas o que eu boto em xeque aí para um cara que nunca teve família, por que ele valoriza tanto o conceito de família? Se ele nunca sentiu o amor de uma família. Eu acho que é muito além da emoção, acho que é a questão da concepção do cérebro, que a todo momento a gente está premeditando o futuro. Acho que a resposta aí não é a falha da lógica e a culpa da emoção, mas a estimativa que a gente sempre tem é que família é algo que ainda a gente não alcançou e que ela deveria ser de tal jeito, sabe? Acho que é o conceito de futuro, é a estipulação do futuro. E aí, assim, além você pega o cerne do cérebro, o que ele está fazendo a todo momento, premeditando o futuro. E você está premeditando uma coisa que você tem, que nunca sentiu. Isso é além da emoção e da lógica. Eu acho que é a questão de
ele meio que hackeou, sabe, tipo, o sistema básico principal do cérebro, entende? Então você pega uma coisa que você nunca teve, sabe? E é o que o cérebro faz a todo momento. Ele tá pegando todos os seus estímulos e prevendo os próximos que ele vai ter. E aí, assim, claro que tem processos emocionais envolvidos? Tem. Mas eu diria que também tem processos lógicos. A pessoa procura a sua própria lógica, a sua própria maneira de encontrar um sentido naquilo. É por isso que a gente tem subculturas, né? Cada uma tem a sua própria lógica. Então, eu acho que o cerne aí é a questão da premeditação. A gente está lidando com uma máquina, a máquina humana, que ela vive premeditando o futuro. Então, ela premedita as coisas. Ela premedita o que é uma família, ela premedita o que é, sei lá, quais são os 3 conceitos que você falou? Família, Moral e bons costumes. eles premeditam o que é moral, premeditam o que é costume, né? E aí, O que eu digo, sabe, eu acho que é bem por aí. Então você cria essa falsa alusão, sabe? o exemplo que eu dei na minha cabeça estava muito mais perto do, por exemplo, eu pego a minha esposa me traindo com outro homem. Eu mato ela em nome da moral. Então, é esse processo emocional. Não é problema meu que ela está me traindo, é problema dela. Mas, mesmo assim, eu quero impor uma coisa que eu sinto, uma emoção que eu sinto em nome de uma entidade abstrata, e isso fica acima do direito da pessoa viver. Mas você percebe que a emoção, ela é um efeito colateral? Ela é efeito colateral do que você construiu. Assim como a lógica. Ele criou uma lógica, você replicou uma lógica também, né? E qual o efeito colateral do quê? A moral e o bom costume, são lógicas, são sublógicas que cada um tem a sua, né? Cada um tem a sua interpretação do que é, o seu feeling lá do que é. Mas o que eu estava tentando defender, que eu acredito, é justamente isso. Quando você tem essa pré-concepção do que deveria ser, eu acho que eu acabo concordando com você que esse deveria, ele se origina da previsão que o cérebro tenta fazer. Uhum. Então, minha mulher deveria ser fiel a mim 100% do tempo. Então, se não foi aquilo que eu esperei, eu tenho a reação, que essa reação emocional pode ser uma sub-reação, ao ponto de eu ter uma reação violenta à situação. E aí, voltando à essência do assunto, é a capacidade de embutir a lógica na sua previsão. Então, se você abaixa o nível do ser humano a um nível instintivo, em que ele aceita um conceito como ideologia, toda a emoção e toda a lógica são subprodutos, entendeu? Então, não que a emoção seja origem, não que a lógica seja origem, mas a capacidade de você hackear o sistema de previsão do futuro e inserir uma ideologia aí é o problema, né? Ali tá, porque você diminuiu o ser num nível tão instintivo e embutiu uma informação ideológica tão enraizada, entendeu? Que é muito além da emoção. Eu me lembro agora. Falando... Basicamente, essa lógica usa a emoção para ser cumprida. Uma coisa que me lembrou agora, me lembrou até do filme da Origem. Vocês já viram aquele filme da Origem que o cara vai e viaja nos níveis do sonho? Ele diz que a coisa mais perigosa que tem é uma ideia implantada. E aí o filme todo gira em torno dele achar o cofre, né? Então, eu acho que essas pessoas não respondem só pelo emocional, elas respondem por uma lógica, mas acima da emoção e da lógica, perfeito. Você tem aquela ideologia implantada, entendeu? O que acontece é que você então hackeia e você implanta um estilo de processamento. Exato. Um mental de como reagir às coisas. Você Exato. Um vírus. Mas esse hackeamento profundo aí que você está falando, William, e é isso que eu falo que é muito importante, uma das religiões que fazem isso bastante, é a própria Umbanda. Ela vai e insere lá dentro um conceito moral agradável, bom. Tá? Uhum. Mas insere lá dentro. Não tem lógica, não tem muita razão, não, cara. Mas eles conseguem inserir lá dentro. E são conceitos bons, você entende? Mas uma fala que você, se olhar a fala, aquilo não tem sentido. É uma fala muito básica, é muito primal a fala. Mas ele insere lá dentro, cara, lá dentro. E agora pensando aqui, eu até gostei da fala do Luiz, no sentido de que é um vírus porque... É engraçado que a gente sempre
fala em programação, etc. E tal, e fala assim, se nossas mentes fossem computadores, a gente ia ser hackeado por vírus de computador, por linhas de código. Mas a verdade é que a gente já está sendo hackeado por outras formas de vírus, né? A gente tem uma série de formas de receber informação e abraçar essas informações, né? Em que se esse corpo de informações é malicioso, a gente trata como vírus. Se é benéfico, a gente, como o caso que você citou, Jackson, aí tudo bem, ele se torna parte do ser, mas a partir do momento que toda a sociedade reprime, a gente está, não sei, é um contexto. Você está filtrando pela Eu sociedade. posso. É. Você pode pegar um vírus e projetar um vírus, por exemplo, para poder extrair dados pessoais de uma pessoa de computador, mas eu acho que a melhor analogia para agora seria você disseminar um vírus que vai fazer com que cada computador vire um núcleo de processamento para alguma coisa que você está querendo fazer. Então, imagine, por exemplo, a velha história da mineração de bitcoins, a mineração de moedas virtuais. Você pode fazer um vírus com que 1 milhão de computadores consigam fazer o download desse vírus, por meio, sei lá, de tentar fazer o download de algum programa pirateado, um filme pirateado, e quando você vê, eu consigo colocar 1 milhão de computadores, eu consigo ter ao meu dispor o poder computacional desses 1 milhão de computadores minerando essas moedas virtuais para mim. Agora, quando eu estou num processo político, um processo da democracia, eu consigo hackear a democracia, disseminando um vírus que fala com que eu consiga meio que prever o comportamento dessas pessoas de acordo com a informação que eu vou colocar lá. Então, se eu vou colocar que se acontecer um determinado resultado, a população vai sofrer desse jeito, eu consigo incutir no cérebro dela um vírus para ela fazendo com que ela haja do jeito que eu quero. E aí eu vou um pouco além disso, né? Porque isso está se dando por um dos braços disso é o fake news, né? E isso acontece porque a gente Esse é o vírus. Não, eu acho que essa é uma das formas, tá? E o que o Jackson disse sobre a gente baixar a tolerância e ir para o instinto é uma outra forma de você também atingir a pessoa. Seria baixar o firewall da pessoa. Você baixa o... Exatamente. Mas o legal de pensar é que isso se dá também porque o ser humano tem essa capacidade de expansão do ser, né? Então, as máquinas são expansão, parte da nossa expansão. Então, se fake news atinge o meio virtual é uma expansão do nosso ser, atinge você. Sim. Então, mesmo que os vírus não sejam, assim, humanos, no sentido de que nem o religioso que ele falou, está inserindo uma coisa dentro de você por métodos de epifania, de atitudes, etc. e tal, até mesmo vírus de código, através de virtual, como fake news, podem chegar a você, porque aquilo é uma extensão de você também, né? Então, acho que acontece das duas maneiras, né? Pessoal, tanto cognitivamente como... deixa eu só finalizar aqui, a gente continua, só finalizar o recorde, tá?